Eu quero fazer uma pergunta para você. O quanto você é grato pelas pessoas que Deus coloca na sua vida? Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Quero pedir para você, já na espera, né, estamos no advento desse espírito natalino, onde nós nos reunimos, né, para aguardar o menino Jesus, e também no advento a gente fica sempre na espera da volta de Jesus, mas num tempo onde nós aguardamos o Santo Natal, quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, já dá o seu like e vamos compartilhar, vamos mandar esses vídeos para frente, vamos espalhar o bem, né? Jesus veio para todos os homens de boa vontade. Espero que você esteja com esta boa vontade e hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? O Senhor vem ao nosso meio, né? Age em nossa vida e devemos ser gratos a isso. Mas uma das coisas que Deus, desde que fez o homem, né? O homem e a mulher, né? Eu espero que você entenda, quando estou falando homem, estou falando humanidade. Nunca mais Deus fez algo sem a participação do homem, né? Em tudo aqui que ocorre na nossa história, o homem tem protagonizado. E quando faz coisas boas, é lógico, né? Ele está chamando Deus junto. De modo que não seria correto para nós descartarmos tantas pessoas que passam pela nossa vida, que agem com conselhos, com orientações, às vezes com exortações, e nos ajudaram em momentos muito difíceis, né? Nós poderíamos já de imediato lembrar dos nossos familiares e, né, só dos meus familiares caberiam vídeos e vídeos aqui para agradecer as diversas vezes que parentes, né, vários parentes, avós, avô, né, meus pais, minha irmã, cada um deles, né, propriamente também, né, já na família formada ao qual eu formei, contar essas histórias, já até contei, né, da questão daquilo que de bom que a esposa faz e que mexe com a gente, para que a gente também possa ter esses bons hábitos, né? Então isso é maravilhoso. Poderíamos lembrar também dos amigos e tantas vezes, né, lembro de conselhos de amigos, né, que em relação à oração são muito mais de oração, né, tem uma profundidade muito maior que eu. Alguns vocês viram aqui no canal, nos bate-papos que tivemos já nesse final de ano, né, em outubro e em novembro, né, conversas, tive com um sobre algum ponto, o outro que me exortou, o outro que me orientou, o outro que deu um ensinamento e tudo isso, né, às vezes com pequenos conselhos, não significa que sempre, né, é uma bronca, sempre, não, no dia a dia ali, na conversa, às vezes a pessoa fala um negócio e fala, nossa, é verdade. Às vezes num conselho você chega e fala, como já aconteceu de eu chegar num amigo e falar, estou confuso, não sei o que fazer, e ser bem orientado, né? Ou se ele não sabe o que fazer, me indicar locais, e disso mexer e mudar a nossa vida. Mas hoje eu queria pegar dois fatos, né? Porque além de todas essas pessoas que nós poderíamos mencionar aqui, queria pegar duas pessoas. Duas pessoas porque assim, os dois fatos que eu vou contar são impactantes, né? Então eu vou contar um mais atual e depois vou contar um mais antigo, para que você possa entender. O primeiro mais atual, que na verdade já não é mais tão atual assim, foi o que ocorreu comigo. Eu me afastei da igreja mais ou menos ali pelo ano de 2004, coisa de revolta de moleque, jovem, né? Vou viver minha vida, não precisa desse negócio e tudo mais. Me afastei. Mas eu não me afastei 100%. Eu me afastei da igreja, eu não estava nem na missa, olha o absurdo, né? Nem na missa. Mas não me afastei 100% da igreja. Porque de repente, as palavras de um homem começaram a me chamar muita atenção.
né? E aquilo me provocou, mexeu comigo. Da mesma forma, muitos anos atrás, o que mexeu comigo, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Eu não venho de uma família tradicionalmente católica, não, ao contrário, né? Eu tive bisavô que era pastor, né? Pai e mãe participava não muito, mas depois passaram a participar, né? E depois, inclusive, depois que fizeram o encontro de casais. Mas não era assim uma tradição católica, que todo mundo já vinha, né? Batiza, não, né? Tanto que tinha um lado protestante, o outro lado não tinha essa questão de ir muito para a igreja, né? Eram católicos, mas assim, eu digo porque tem famílias que já são tradicionalmente católicas, mal nasceu já batiza, todo mundo tem vivência de missa, participa dominicalmente, tem os dias de oração, família reza junto. Não, eu vim de uma família mais ou menos como boa parte das famílias atuais, né? Mas isso na década de 80. E de repente, quando fiz encontro, né? Fiz um encontro para, na época chamava de Encontro de Adolescentes com Cristo, também fui muito tocado. Então, esses dois impactos talvez me salvaram. Por quê? Porque eu não tinha vivência nenhuma e no outro eu estava afastado, né? Lógico que, como eu disse, amigos, família, os aconselhamentos de parentes, de avó, de amigos e tudo mais, tudo isso ajudou, lógico, tudo isso complementa e a gente é grato a isso. Mas eu preciso, né, pontuar duas pessoas aqui para poder agradecer, porque não são tão próximos quanto os amigos, quanto os parentes, né? E assim aconteceu, porque foi de impacto. A gente lembra que em Samuel capítulo 16, lá no finalzinho, né? No final do capítulo 16, conta que um espírito mau começa a atrapalhar a vida de Saul. E Saul é salvo daquela maldição, daquela coisa terrível, pela música de Davi. Davi, ao tocar, ele é transformado, ele para de padecer, para de sofrer, né? Mas, diferente do que devemos agir, Saul, depois de um tempo, aquele que o havia ajudado a se curar, né, fica morrendo de inveja e o ataca, né? E aí acontece toda uma situação até que Saul vai perder o reino e depois o próprio Davi será o rei, né? Mas a gente precisa ser grato. E esses dois momentos foram assim importantes na minha vida. Primeiro porque, né, mais ou menos ali, entre 2004 e 2005, eu me afastei da igreja, estava longe. E quando chegou 2006, nessas zapeadas de canal, né, eu morando na casa dos meus pais, zapeando o canal, passei pelo canal da Canção Nova. Lá estava um padre magrinho, falando, e eu olhei e falei, nossa, eu lembro desse padre. Me emprestaram, vou revelar a idade, né? Me emprestaram uma fita de vídeo de palestra dele, né? E disseram que, porque ele era magrinho e eu era bem magrinho na época, mais ou menos entre 2000 e 2001, e ele falava do amor do pai, né? E de como o amor do pai era importante, né? Aliás, uma palestra incrível, porque ao final eram aquelas palestras de quinta-feira, né? Que os padres mais novos vinham, pregavam, então chamavam muita atenção, e a palestra dele chamou muita atenção, porque ao final as pessoas, você ouvia o barulho do choro, não é muito comum, né? Você vê pessoas chorando, às vezes uma, mas assim, de ouvir choro do pessoal, você ouvir, né? E mostrando o padre puxando oração e o povo chorando, foi realmente uma coisa incrível. E aí eu vi o nome dele, e falei, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa dele na internet, deixa eu procurar aqui, e eu comecei a achar. Eu achei, ele tinha um blogzinho, né, isso mais ou menos começo de 2006, né, 2006. Ele tinha um blogzinho, ele estava colocando quase que mensalmente ou semanalmente uma palestra. Ele ia lá e postava no blog uma palestra, até que ele começou a pôr um curso. Esse negócio começou a chamar atenção e ele também começou a chamar atenção na imprensa, né? Aí ele começou a ter
programas na TV. Aí ele começou a aumentar o site dele, pequenininho, né, que era um blog, virou um site. Aí ele começou a deixar um pouquinho mais organizado. Desse site virou quase um portal, porque aí ele começou a colocar os cursos e vender os cursos. Então o que me segurou foi exatamente um dos cursos dele, que eu ouvia muitas vezes, porque eu começava a ver aqueles negócios e eu falava, nossa, isso aqui eu caio, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né, que é o Padre Paulo Ricardo. Então eu sou muito grato ao Padre Paulo, exatamente porque no tempo mais difícil era a única coisa da igreja que eu ouvia e aquilo me acalmava. Eu estava muito, vamos dizer, perturbado e aquilo estava me acalmando. Então sou grato ao Padre Paulo porque foi um momento muito difícil, de muita confusão, mas aquilo me ordenava, aquilo me ajustava. O outro foi porque vindo na adolescência sem experiência com Deus, sem nada, apesar de ter feito primeira comunhão, apesar de ter sido batizado, não tinha participação na igreja, nem acreditava muito nisso. Participei do encontro de adolescentes com Cristo, mas por questão das amizades, né? Fui com meu amigo, mas quando cheguei fiquei surpreso, primeiro pela animação do encontro, segundo por uma pessoa que cantava com voz forte o seu violão. Não era um adolescente, era um adulto, era até chamado de tio. E esse homem, depois de muito tempo, né, serviu, e eu mesmo pude dizer a ele e agradecer pela referência que ele foi na questão da direção, da orientação. Fora que eu percebia que a gente acaba tendo essa mania de ficar falando mal dos outros. Não era uma pessoa de ficar falando mal dos outros. Mesmo quando você discordava dele, ele respeitosamente sabia colocar suas opiniões e até discordar de você, mas era muito educado, né? Indiferente se você tinha diferenças com ele ou não. E essa educação, esse carinho que ele tinha pelas pessoas, isso era demonstrado, né, em tudo que ele fazia na igreja, né, e nesses retiros para casais, para jovens e adolescentes. E foi a primeira vez, né, eu tinha feito o encontro. Quando fui trabalhar no encontro, ocorre um momento de grande oração, de um momento muito forte ali, mais emotivo, e ele tinha cantado uma música que já tinha mexido com meio mundo lá, meio mundo chorando, e aí ele cantou Ninguém Te Ama Como Eu. Quando ele cantou, aquilo mexeu comigo, e foi a primeira vez que realmente eu fui tocado por Deus, e comecei a chorar muito, muito naquele retiro. Aquilo ficou guardado no meu coração, né? Além de todas as outras vezes que a gente se encontrou, quando ele me convidou também para dar palestra na paróquia dele, né? No encontro de adolescentes da paróquia dele, porque ele vinha na Nossa Senhora Aparecida, e eu não tenho como não fazer esta homenagem, né? Recentemente nós perdemos, né, o tio Roberto, né? Faleceu, ficou doente, faleceu, né? Ele ainda era novo, né? Você via, jovial, sempre brincalhão, né? Com a esposa, os filhos, e eu só posso agradecer a Deus por tê-lo conhecido, por ele ter estado na minha vida, porque se ele não tivesse sido como Davi, tocado aquela música e acalmado meu coração naquele dia, talvez eu não teria tido um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo depois, né? Já tive naquele momento e depois não teria me aprofundado, e talvez se não fosse aquele momento, não teria sido impactado por esse amor. Então eu agradeço, muito obrigado, tio Roberto, permanecerei sempre rezando por sua alma, mas eu creio que já estás, né, aí com o Senhor. Mas aqui a gente reza e agradece a Deus, porque se não fosse Ele, talvez eu não teria sido tocado por Deus. Agradeço, e vocês, meus irmãos, sejam gratos pelas pessoas que passam na sua vida, mesmo quando você não conhece, né? Eu vi o Padre Paulo uma ou duas vezes, assim, de conversar pessoalmente com ele, né? E tem até foto, né? E o tio Roberto, que conversei muitas vezes, foi amigo, não era próximo, não éramos próximos, mas a gente tinha um bom relacionamento. Depois nos afastamos, porque eu também saí dos grupos de jovens, né? Não estava mais, mas tenho grande alegria de tê-lo conhecido. Muito
Então, muito obrigado, tio Roberto. Muito obrigado, Padre Paulo. O Padre Paulo está vivo, está lá, está exercendo a sua função. A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.